Bom dia, meus irmãos, Pai seja convosco, amém? Sou a pastora Ellen, sou pastora auxiliar na IEQ do bairro Centro e nessa manhã estou aqui para dar sequência ao nosso devocional dos 40 dias de milagres. E hoje, através da história de um leproso, nós iremos tirar lições preciosas e aprendizados valiosos de como alcançar o nosso milagre. A história que nós iremos ler está lá no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 1 em diante, que diz o seguinte: Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso aproximou-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se queres, podes purificar-me? Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Então, hoje nós iremos tirar 5 lições, 5 aprendizados dessa história. Uma história pequena, uma história curta, mas que nos ensina muita coisa. Primeiro ponto, primeira coisa que nós aprendemos com essa história é: o leproso reconheceu a autoridade, a soberania de Jesus. Querido, você conhece, nós conhecemos quem realmente Jesus é? A soberania de Deus. Repare e veja, ele vai falar: Senhor, se queres, pode purificar-me. Então ele chama Jesus de Senhor, ele reconhece naquele momento a autoridade que Jesus tem sobre a vida dele, a autoridade que Jesus tem. A palavra do Senhor, ela relata uma história onde Jesus pergunta aos discípulos, quem os outros dizem que eu sou? E os discípulos vão dizer: Elias, João Batista e outros profetas. E Jesus pergunta novamente, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, ele responde a Jesus, Tu és o Cristo. Naquele momento também, Pedro, pela revelação do Espírito Santo, reconheceu que Jesus era soberano, amém? Primeiro ponto que o leproso nos ensina é reconhecer a soberania do Senhor. Queridos, e o segundo ponto que nós aprendemos com essa história é o poder da adoração. Quando nós reconhecemos a soberania do Senhor, quando reconhecemos a autoridade que Jesus tem, nós vamos adorar a Ele, amém? Então é isso que o leproso ele vai fazer, ele o adora prostrado de joelhos. Quando eu entendo, querido, quem Jesus é, eu vou adorar a Ele, vou me prostrar diante dele, me humilhar. É quando Paulo e Silas eles estavam na prisão, o que eles estavam fazendo lá? Adorando, louvando ao Senhor. Naquele momento a cadeia se estremece, as portas se abrem. Então a nossa adoração, nosso louvor tem poder de libertar, de curar, quando nós clamamos a Jesus, amém? Então é isso que a segunda lição que nós aprendemos com esse leproso é o poder da adoração. Terceira coisa que nós iremos aprender é colocar a vontade de Deus acima da minha vontade. O leproso ele vai dizer o seguinte: se quiseres, colocando a vontade de Jesus acima da sua, porque com certeza aquele leproso ele queria ser curado. Ele queria se livrar daquela lepra, ele queria ficar saudável novamente, perto dos seus familiares, perto das pessoas que ele conhecia. E naquele momento o leproso ele diz: Senhor, se o Senhor quiser, se for da tua vontade, o Senhor pode me curar. Com o leproso nós aprendemos a colocar a vontade de Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Quando vamos pedir algo ao Senhor, devemos colocar a sua vontade como prioridade. E se for da vontade do Senhor, Ele vai nos curar e vai fazer o impossível se tornar possível nas nossas vidas.
quarto ponto que nós iremos aprender nessa história, poucos versículos, mas muito aprendizado. Ele reconheceu que Jesus tinha poder para curá-lo. E como que nós identificamos isso no texto? Quando ele diz, podes purificar-me. Ele não está perguntando, ele está afirmando, o Senhor pode me purificar, o Senhor pode me curar. Então ele reconhece naquele momento que Jesus tem poder para curá-lo, tem poder para restaurar. Quantas vezes, queridos, nós duvidamos do poder que Deus tem? Quantas vezes nós duvidamos daquilo que Deus pode fazer? Quantas vezes nós oramos já duvidando do poder do Senhor? Com esse leproso, nós aprendemos que não podemos duvidar, que precisamos acreditar e crer que Jesus tem poder para nos salvar, tem poder para nos curar, tem poder para nos libertar de qualquer que seja o problema. O Senhor, Ele é o Todo-Poderoso. Então, queridos, nós devemos crer no Senhor. Tudo é possível ao que crê. Queridos, vamos crer que Jesus tem poder. Vamos crer que Jesus, Ele vai nos libertar, vai nos curar, vai trazer um milagre para as nossas vidas, assim como Ele fez tantas outras vezes na palavra do Senhor, assim como Ele fez no final na vida do leproso, assim como Ele fez no deserto, provendo o necessário para o seu povo, assim como muitas curas, né? Os pastores já falaram a respeito disso. Então vamos crer que o Senhor tem poder. A palavra do Senhor diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O mesmo Deus que agiu no passado, Ele vai agir agora. Você só precisa crer. Nós só precisamos crer que o Senhor é poderoso. Então, queridos, diante desses 4 pontos que aprendemos nessa história, temos que nos lembrar que quando nós reconhecemos a soberania de Deus, quando entendemos o poder da adoração, quando nós colocamos a vontade do Senhor acima da nossa, e quando nós reconhecemos que somente Ele tem poder para nos curar, Ele realiza um milagre nas nossas vidas. Nós vemos o resultado daquilo que esse leproso fez diante desses versículos, diante de Jesus. Nós vemos que o resultado foi a cura, um milagre, aquilo que o leproso desejava, aquilo que o leproso almejava. Então Jesus responde ao leproso e diz: eu quero, seja purificado. Querido, é desejo do Senhor curar você. É desejo do Senhor realizar um milagre na sua vida. É desejo de Jesus que toda a sua vida, que toda a sua família seja transformada pelo nome dele. Amados, depois de todas essas lições, depois deste estudo da palavra do Senhor, eu queria, nesse momento, orar com você. Então, que nesse momento, aonde você estiver, curve a sua cabeça, feche os seus olhos e ore com fé, crendo que o Senhor irá operar o milagre. Pai, nesse momento, nós pedimos ao Senhor, meu Deus. Nós cremos, Pai, que o Senhor tem poder para nos curar. Nós reconhecemos a vontade do Senhor, Pai. E queremos, meu Deus, assim como esse leproso, colocar a vontade do Senhor acima da nossa, Pai. E onde nós estivermos, Pai, esteja conosco, Pai. Onde esse homem, essa mulher, meu Pai, estiver, Pai, esteja com teu filho, meu Deus. Age, Espírito Santo, na vida dele, curando, restaurando, purificando, assim como o Senhor realizou, meu Pai, esse milagre. Espírito Santo, hoje nós entendemos, Pai, lições valiosas, lições preciosas, meu Pai, para as nossas vidas. E precisamos praticá-las, meu Pai.
Então nos ajuda, meu Deus, a colocar em prática tudo aquilo que aprendemos hoje, meu Pai. Espírito Santo, nos ajuda, meu Pai, na nossa incredulidade muitas vezes, Pai. Nos ajuda a ter fé, Pai. Espírito Santo, nós pedimos ao Senhor, Pai, opera um milagre nas nossas vidas, meu Deus, em nome de Jesus. Assim como o Senhor fez na vida de Paulo e Silas, na vida do leproso, na vida, meu Pai, do menino endemoniado, Espírito Santo de Deus, Pai, cura-nos, meu Pai, se for da Tua vontade, meu Deus. Se for do Teu querer, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos curar, nos libertar e nos sarar, Pai, no nome do Senhor Jesus. É isso que te pedimos, Pai, e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que você tenha um ótimo dia, que Deus te abençoe.